No verão de 2014, na Rússia, começaram a aparecer nos noticiários criminais de Moscou relatos sobre execuções brutais que aconteciam principalmente à noite, em lugares desertos. Inicialmente, eram quase imperceptíveis no ruído geral das informações. Foi encontrado o corpo de um homem no Parque Kuskov com sinais de morte violenta. Mais um no Boulevard Ismailovsky, depois mais um e mais outro. No começo, isso parecia uma rotina trágica de uma grande metrópole, conflitos domésticos por causa do álcool, brigas entre aqueles que estavam à margem da sociedade, mas algo chamava a atenção, destoando do quadro habitual. A assinatura era reconhecível demais, brutal demais, totalmente desprovido de lógica aparente. As vítimas não eram roubadas, não lhes tiravam as últimas moedas, celulares ou documentos, simplesmente eram privadas da vida com uma fúria metódica e descomunal. Múltiplos golpes de martelo transformando a cabeça em uma massa ensanguentada, dezenas de facadas como se o carrasco entrasse em transe, incapaz de parar. Poucos naquela época poderiam supor que por trás desses crimes brutais não estava apenas a sede de lucro ou um surto aleatório de agressividade, mas sim uma ideologia neonazista. O desejo de limpar a cidade dos marginalizados, ou melhor, a justificativa de seus crimes com esse objetivo e até mesmo uma busca distorcida por fama. Quem eram esses fantasmas com martelos e facas que saíram às ruas de Moscou para impor sua justiça sangrenta? A investigação demorou para chegar à versão de que não se tratava de um louco solitário, mas sim de uma gangue inteira, embora pequena, mas surpreendentemente unida. Um grupo de jovens cujo encontro não aconteceu no bairro ou na universidade, mas sim nas profundezas anônimas da internet. O berço deles, e ao mesmo tempo incubadora de ódio, foram comunidades ultradireitistas fechadas no VKontakte e fóruns neonazistas anônimos. Aqui, sob apelidos fictícios e em uma atmosfera de total impunidade, eles se encontraram. O que os unia era o ódio ardente aos chamados estrangeiros, mendigos, alcoólatras, marginais, a todos que, na opinião deles, manchavam a pureza da nação e da cidade. Eles se embriagavam com as ideias do darwinismo social, considerando-se uma raça superior e classificando suas futuras vítimas como biomassa a ser imediatamente eliminada. Eles eram inspirados pelas façanhas de Alexander Pichushkin, o tristemente famoso maníaco de Bitsevsky, que também se via como um sanitário da floresta, e por um vídeo sobre o qual também falo no meu canal, Strashnota. Eles decidiram ir além, tornando-se os sanitários da cidade. O líder informal desse núcleo nascente de idiotice rapidamente se tornou Pavel Voitov, que se escondia na internet sob o apelido de Get, um jovem de 20 anos, ousado e já com um histórico criminal. A sentença condicional por profanar o cemitério judaico em Riga não esfriou seu ímpeto, pelo contrário, apenas aumentou sua sede por feitos mais radicais e sangrentos. Ele era o motor da gangue, o gerador de ideias e, como mostraria a investigação, o participante mais ativo cujas mãos estavam manchadas de sangue em quase todos os episódios comprovados. Voitov se interessava por boxe e luta com facas, cultivando em si a imagem de um guerreiro impiedoso da pureza. Outros eram atraídos por ele. Maxim Pavlov, conhecido na internet como Zakir, ou Zakirka, era o mais jovem no momento dos primeiros crimes, tinha acabado de completar 16 anos. Nascido em São Petersburgo, mas morando em Rostov, na região de Yaroslavl, ele, apesar da idade, já tinha experiência com violência. No momento em que conheceu Voitov, ele já tinha pelo menos 2 ataques em sua região em sua consciência, sendo que um deles terminou com a morte de uma pessoa. Mas naquela época nem a justiça não o alcançou. Pavlov moderava ativamente comunidades nacionalistas na rede sob os nomes Vladislav Karataev ou Persik. Além disso, o jovem de 18 anos, natural da cidade de Pavlovo, na região de Nizhny Novgorod, era uma figura controversa. Pessoa com deficiência do 3º grupo, registrado em um psiquiatra e anteriormente condenado por distribuição de substâncias proibidas. Ele, no entanto, era um nacionalista fervoroso, obcecado com ideias de pureza racial.
E, finalmente, Helena Lobacheva, que atuava sob o apelido de Ruslana Velezova, uma moscovita de 25 anos de Vikino, que trabalhava ora como entregadora, ora como assistente de contabilidade, com pena suspensa por uma série de furtos. O mundo dela era tecido por uma paixão pela estética gótica e filmes de terror. No braço dela apareceu uma tatuagem da boneca Chucky, personagem de uma famosa franquia de terror, e uma ideia de nacionalismo que aos poucos a dominava. Na primavera de 2014, Voitova, Pavlov e Karataev tiveram a ambiciosa ideia de ir para a Ucrânia e se juntar ao batalhão nacionalista Azov, onde, segundo eles, lutavam muitos outros combatentes idealistas como eles. Segundo algumas informações, a iniciativa partiu de Pavlov, que tinha contatos no Azov. Em 3 de junho de 2014, o trio se encontrou na estação Kievsky de Moscou. Esse foi o primeiro encontro pessoal deles. Eles embarcaram no trem cheios de esperança por feitos heróicos e pela participação em uma guerra de verdade. No entanto, a expedição deles à Ucrânia terminou antes mesmo de começar. O serviço de fronteira da Ucrânia não permitiu que eles entrassem no país. As razões oficiais foram distintas. O menor Pavlov não tinha uma autorização dos pais autenticada em cartório para viajar ao exterior e Voitov e Karataev não tinham dinheiro suficiente com eles. Decepcionados e irritados, eles foram obrigados a voltar para Moscou. A agressão não realizada procurava uma saída. Eles visitaram a casa da avó Voitova, nos arredores de Moscou, na Rússia. E já em 4 de julho de 2014, na estação Golitsino, a Trindade cometeu seu primeiro crime juntos. É exatamente esse dia que a investigação mais tarde chamará de data oficial da criação do grupo criminoso organizado. Eles atacaram um casal que parecia claramente embriagado para eles. O homem foi atingido na cabeça e, ameaçando a mulher com uma faca, roubaram sua bolsa. O roubo rendeu pouco mais de 40 mil rublos e 2 celulares. Um desses telefones, Karataev vai vender em uma loja de penhores em sua cidade natal alguns dias depois, apresentando seu passaporte. Esse detalhe mais tarde se tornará uma das provas irrefutáveis no caso de roubo. A tentativa de se tornarem guerreiros em terra estrangeira fracassou e eles decidiram iniciar sua própria guerra, nas ruas de Moscou. Pavlov e Karataev começaram a se preparar para voltar para casa. Para se despedir de Pavlov, sua antiga amiga virtual, Helena Lobacheva, veio acompanhá-lo. Na plataforma, ela conheceu Voitov e Karataev. Entre Voitov e Lobacheva, como os acontecimentos posteriores mostrarão, surgiu uma espécie de afinidade de almas baseada em interesses obscuros e visões de mundo em comum. Lobacheva convidou os novos conhecidos para sua casa na rua Vishniakovskaya, localizada perto do Parque Kuskovo. Esse encontro se tornou o ponto sem retorno. Na noite de 5 de julho de 2014, Pavel Voitov, Vladislav Karataev e Helena Lobacheva foram passear no Parque Kuskovo, que ficava perto dali. Esse passeio acabou se tornando o primeiro massacre sangrento cometido por eles juntos, dando início à terrível contagem de vítimas dos limpadores. A noite de verão envolvia o Parque Kuskovo, com sua escuridão abafada e aveludada. Poucos postes de luz iluminavam preguiçosamente, tirando das sombras silhuetas estranhas de árvores e os contornos das construções adormecidas da propriedade. Em um dos bancos, escondido no fundo da alameda, dormia um homem chamado Stanislav Evsiv, que trabalhava há 35 anos como jardineiro nesse mesmo parque. Ele estava voltando para casa depois de se encontrar com um amigo, tomou uma cerveja, sentou para descansar e acabou cochilando. Ele não ouviu quando, vindos da escuridão como sombras, apareceram 3 pessoas, aquele ali no banco. A voz de Voitov era baixa, abafada, mas nela se percebia claramente uma expectativa sinistra. Ele assentiu na direção da figura imóvel, diminuindo o passo. Parece que nosso cliente é um mendigo ou um bêbado. Eles se aproximaram do banco, cercando-o em semicírculo. Evsev respirava de forma regular enquanto dormia. Seu rosto estava relaxado, sereno. Ele não sabia que aqueles eram seus últimos segundos. Voitov pediu para Lobacheva ficar de vigia e, torcendo os lábios em uma espécie de sorriso, deu mais um último passo em direção à vítima.
Em sua mão, como por mágica, apareceu um martelo curto e maciço. Ele o pesou na palma da mão, avaliando. O primeiro golpe caiu sobre a cabeça do adormecido, um som surdo e úmido que fazia o sangue gelar nas veias. A cabeça da vítima estremeceu. Em seguida veio o segundo golpe, o terceiro, mais alguns, até que o corpo amoleceu completamente. Um líquido escuro e viscoso começou a se espalhar rapidamente pelos cabelos e pelo pescoço dele. Agora o prato principal, disse Voitov e tirou da cintura uma faca longa e estreita. A lâmina brilhou de forma sinistra nos raios de lua que atravessavam a folhagem. Ele desferiu o primeiro golpe com a faca, depois, mudando de posição, mais um e outro. Voitov golpeava rápido, preciso, com uma certa metodologia assustadora, como se estivesse fazendo um trabalho bem conhecido. A lâmina cortava a carne facilmente, com um som surdo, batia no osso. De repente, um gemido fraco e borbulhante escapou do peito de Stanislav. Seus olhos se abriram por um instante com um horror mudo. Ele gemeu e depois, com dificuldade, disse: "Rapazes, por quê?" Voitov ficou paralisado por um segundo, como se estivesse surpreso com tamanha resistência. Em seguida, seu rosto se contorceu em uma expressão de fúria, por ser um desgraçado. Ele agarrou o braço de Evseiv, que tentava se defender com as últimas forças, e cravou a faca em seu lado com força. Depois se virou para Karatayev. Vlad, entre na linha. Karatayev mudou o peso de uma perna para a outra, nervoso. Sua mão já havia deslizado para o cabo da faca escondida atrás do cinto. Em pânico por falta de costume, ele desferiu os primeiros golpes de forma hesitante e fraca, mas depois, assim como Voitov, pegou o jeito e começou a cravar a faca mais fundo. Desferindo golpes um após o outro, os comparsas transformavam o corpo jovem em uma massa ensanguentada e dilacerada. Os golpes continuaram por mais algum tempo, até que o homem finalmente ficou completamente imóvel. O sangue estava por toda parte, espesso, escuro, impregnando o chão, a grama e as roupas deles. Um cheiro forte, enjoativo e adocicado preencheu o ar. Mais tarde, até os peritos forenses ficarão surpresos durante a autópsia. 171 facadas e vários golpes de martelo na cabeça. Finalmente, Voitov se endireitou, respirando com dificuldade. Karatayev abaixou a faca. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos brilhavam com um fogo insano. "Parece que é tudo." Ele suspirou, olhando nervosamente ao redor. Voitov assentiu em silêncio. Ele levantou seu martelo e limpou com nojo a lâmina da faca na grama úmida de orvalho. Em seu rosto não havia nenhum traço de arrependimento ou dúvida, apenas a satisfação fria e sombria de um predador que acabou de despedaçar sua presa. Eles deixaram o corpo dilacerado na alameda e, tão silenciosamente quanto apareceram, desapareceram na escuridão noturna do parque, perto do canal artificial, na sombra densa. Ivi, Voitov e Karatayev lavaram cuidadosamente as mãos e as facas do sangue grudado na água escura. Em seguida, o trio foi calmamente em direção ao apartamento de Lobacheva. Eles receberam a manhã com a sensação de terem realizado um feito heróico e de serem muito fodas. A partir desse momento, a esteira sangrenta foi acionada. Tirar vidas se tornou algo regular. O núcleo da gangue era formado por Pavel Voitov e Elena Lobacheva, enquanto Maxim Pavlov e Vladislav Karatayev vinham periodicamente de suas cidades para participar das ações, como os membros da gangue chamavam seus ataques. A marca registrada deles era aprimorada a cada novo episódio. As vítimas geralmente eram pessoas que eles consideravam elementos antissociais, embora, como ficou claro depois, essa definição era extremamente vaga. Atacavam à noite, em lugares desertos onde não havia câmaras. As armas eram martelos com os quais quebravam crânios e facas com as quais infligiam dezenas ou até centenas de ferimentos. Um papel especial nessa gangue era desempenhado por Elena Lobacheva. Sua transformação de uma garota interessada em estética gótica e nacionalismo para uma cúmplice fria de execuções monstruosas é impressionante. A amiga de Lobacheva, Anastasia Soldatova, contou à investigação como Helena mudou depois de conhecer Voitov. Ela começou a dizer que ele era realmente incrível. Se antes Lena era muito interessada em ideias nacionalistas, depois de conhecer Pavel, ela passou a se interessar mais por assassinatos em série.
Eles discutiam filosofia e a beleza da morte e de tirar vidas, admiravam o maníaco de Bitsevsky, Petchushkin. Eles literalmente idolatravam Petchushkin e outros assassinos em série e sonhavam em se tornar como eles. E com o objetivo de serem mostrados na NTV, no computador de Lobachev, apreendido durante a busca, havia um adesivo escrito "Eu sou russo" no gabinete. No próprio computador, nos discos rígidos, os investigadores encontraram pastas com nomes sugestivos como Ternura e Necessário, nas quais havia centenas de vídeos e fotos de execuções e torturas. No caderno dela encontraram uma anotação. O primeiro tem mais de 100 facadas. A própria Lobacheva, nos interrogatórios, tentou se apresentar apenas como uma observadora passiva. Afirmava que tinha medo de Voitov e de suas ameaças. No entanto, os depoimentos de outros participantes e os detalhes de alguns crimes mostravam um quadro diferente. Ela não apenas estava presente, ela iluminava as vítimas com uma lanterna para que seus cúmplices pudessem golpear com mais facilidade. E segundo alguns testemunhos, ela mesma pegava a faca. Ficava claro que tirar vidas e observar isso lhe dava prazer, dizia Voitov. Ela falava constantemente sobre torturas e esquartejamento durante as execuções. Ria, acrescentou Pavlov. A abrangência das suas purgas e o número de vítimas aumentavam mês a mês. No dia 13 de julho, na Avenida Ismailovsky, Voitov e Lobacheva tiram a vida de um homem, Valentin Matitsin, que voltava do trabalho para casa. Martelo, faca. Ele deixou uma filha de 8 anos. No dia 26 de julho, no posto de Briansk, perto da estação Belorussky, Voitov sozinho acaba com uma mendiga idosa, conhecida pelos locais como Baba Tania. 2 golpes de martelo, 45 facadas. No dia 30 de julho, no mesmo posto de Briansk, Voitov e Lobacheva encontram uma nova vítima sob o viaduto, um morador da região de Smolensk com antecedentes criminais e que vivia na estação. 35 facadas. Esse foi o segundo marginal que eles mataram, 2 de agosto. Novamente no Boulevard Ismailovsky, Voitov, possivelmente com um cúmplice não identificado, tira a vida de um operário da Chuvashia. 13 facadas. 3 de agosto, Parque Florestal de Kuskovo, Voitov e Lobacheva atacam um homem que dormia. Voitov bate com tanta força com um martelo que o martelo quebra. Então ele pega a faca de Lobacheva e desfere 28 golpes, um deles no olho. Em seguida, arrasta o corpo para os arbustos, revira, encontra uma sacola com objetos e chaves, corta o abdômen da vítima do peito até a virilha e coloca a sacola dentro. Lobacheva fica ao lado, iluminando com uma lanterna. Segundo ela vomitou. No dia 7 de agosto, no Boulevard Sirenevyi, Voitov e Lobacheva percebem um homem dormindo em um banco. Esse é Nikolai Babin, mestre do setor de carnes. Ele recebe 84 facadas. Voitov pega o passaporte dele e esconde em seu esconderijo. No dia 21 de agosto, na rua Novozavodskaya, Voitov. Um deles encontra um morador de rua dormindo. Primeiro o espanca, depois desfere 48 facadas. No dia 22 de agosto, na cidade de Odintsovo, região de Moscou, Voitov e Maxim Pavlov, que havia chegado, atacam um homem, Anatoly Kondrashov, que estava indo do trabalho para um encontro. 46, segundo outros dados, 48 ferimentos por arma branca. No dia 31 de agosto, no hipódromo central de Moscou, Voitov e Pavlov matam o operário da Bielorrússia, Oleg Daikun. Voitov desfere 18 facadas, depois passa a faca para Pavlov, que acrescenta mais 51. Logo depois disso, eles são detidos por uma patrulha policial da ponte Sherepikinsky. Nas mochilas encontram um martelo e facas, mas Voitov consegue escapar bem debaixo do nariz da polícia. Pavlov, por ser menor de idade, é levado pelos parentes algumas horas depois. Ele consegue jogar as luvas ensanguentadas na lixeira perto do prédio da delegacia. No dia 13 de setembro, na região da estação Kursk, ruas Emeliano e Val, Voitov e Lobacheva atacam um funcionário da empresa de segurança que estava indo para o alojamento depois do turno. 6 golpes de martelo na cabeça. O homem é encontrado com vida e levado ao hospital, mas 3 semanas depois ele falece devido aos ferimentos. 23 de setembro.
Perto da estação Rabochi-Poselok, Voitov ataca um morador de rua sob a ponte ferroviária. Primeiro, ele quebra a cabeça da vítima com uma pedra e depois desfere 46 facadas. Viemos aqui com Zakirka e Persik para pular em cima de um morador de rua, mas não tiramos a vida dele naquela vez, contou Voitov. Mais tarde, na manhã seguinte, Voitov se encontra na estação Belorussky com Lobacheva e sua amiga em comum, Anastasia Soldatova. Avisando Lobacheva que limpou o mundo novamente, Voitov lhe dá a arma do último assassinato. 28 de setembro, Rua Remezova. Um homem embriagado, ex-boxeador, se aproxima de Voitov e pede para ele comprar uma bebida. Voitov o acerta com um soco no rosto, depois o esfaqueia 9 vezes e pega sua carteira. O marido da amiga de Lobacheva, Anton Butkevich, testemunha isso. Voitov o intimida, exigindo que ele fique em silêncio. A noite de 21 de outubro de 2014 caía sobre Moscou com uma escuridão úmida e fria. Um vento frio soprava pela primeira rua do campo de Yamsk, não muito longe da estação Belorussky, espalhando folhas caídas e pequenos detritos irritantes. Aliona Shitik, uma mulher de 40 anos que veio da Bielorrússia para trabalhar, caminhava apressada por uma trilha estreita e mal iluminada, encostada à tubulação de aquecimento. Ela voltava depois de um longo dia de trabalho, cansada, mas pensando em casa, na reforma do apartamento para a qual esperava ganhar dinheiro em Moscou. Shitik se enrolava em sua jaqueta velha, tentando não prestar atenção ao frio cortante e à escuridão daquele lugar deserto. Ela não percebeu a figura escura que se separou da parede de um dos prédios e silenciosamente se moveu em sua direção para interceptá-la. Era Voitov, que havia saído para mais uma de suas caçadas. Aos olhos dele, Alena, uma mulher cansada em roupas simples, caminhando por uma trilha escura, instantaneamente se transformou em mais uma moradora de rua. Acho que está claro que a limpeza era apenas um pretexto, já que as vítimas não eram verificadas de forma alguma e, na verdade, acabavam sendo totalmente aleatórias no fim das contas. Assim, uma mulher que voltava do trabalho para casa, de alguma forma incompreensível, instantaneamente se transformou em lixo biológico que precisava ser removido. Ei, você! A voz dele era áspera, fria, hostil, desprovida de outras emoções. Aliona estremeceu e apressou o passo, instintivamente tentando se afastar de um possível perigo. Mas Voitov foi mais rápido. Ele a alcançou em poucos saltos, agarrou seu ombro com força e a virou para si. — Para onde você está correndo, sua vadia? — sibilou ele. O rosto dele estava perto, os olhos brilhavam com um fogo ameaçador. Antes que Aliona pudesse responder ou gritar, uma chuva de golpes caiu sobre ela. Voitov a espancava com fúria, colocando em cada golpe todo o ódio acumulado. Os punhos acertavam o rosto e o corpo. Aliona cobriu a cabeça com as mãos, tentou pedir ajuda, mas o lugar estava deserto naquele momento. A mulher tropeçou e rolou pela trilha escorregadia de lama, descendo até um pequeno barranco que seguia ao longo da tubulação de aquecimento. Voitov pulou atrás dela em movimento, sacando uma faca. Suas botas pesadas bateram surdamente no chão. Perto do corpo estendido da mulher, Aliona lutava para se levantar. O assassino se aproximou rapidamente, a chutou com força e começou a esfaqueá-la. Ele golpeava repetidas vezes, no peito, no abdômen, na lateral, na garganta. Ele entrou em um frenesi. Os movimentos ficaram rápidos, bruscos, quase mecânicos. A mulher já não resistia mais. Seu corpo apenas se contraía convulsivamente a cada novo golpe. O sangue rapidamente encharcava suas roupas, misturando-se com a sujeira e as folhas de outono. Quando a infeliz parou de dar sinais de vida, o maníaco parou por um momento, respirando pesadamente. Parecia que isso não era o suficiente para ele. A loucura que o dominava exigia algo mais, algo definitivo. Ele agarrou a mulher pelos cabelos e separou a cabeça do corpo. Mais tarde, durante o reconhecimento, mostraram à mãe, já sem vida, a cabeça e o corpo da filha separadamente. Aliona Shitik se tornou a última vítima da série de assassinatos dos limpadores no outono. Em 4 meses, 14 vidas. A maioria dos assassinatos era cometida com uma crueldade desumana e cada vez mais as vítimas eram pessoas marginalizadas.
mas também trabalhadores comuns, transeuntes ocasionais, cuja única culpa era estar na hora errada no lugar errado ou parecerem indefesos o suficiente para os limpadores. O motivo de limpar a cidade cada vez mais parecia uma desculpa cínica para uma sede patológica de sangue e autoafirmação através do poder absoluto sobre a vida dos outros. Vida. Outono de 2014. Nos escritórios da polícia de Moscou e do comitê de investigação, a tensão está aumentando. Uma série de assassinatos brutais com o mesmo modus operandi não deixa dúvidas. Há um serial killer ou um grupo agindo na cidade. Mas quem são eles? Os investigadores literalmente andam em círculos. As dificuldades surgiam uma após a outra. Os crimes eram cometidos em diferentes distritos administrativos de Moscou, na região de Moscou, e um até mesmo na região de Yaroslavl, relacionado à atividade inicial de Pavlov, mas depois, possivelmente, atribuído à série geral. Devido à participação de um membro da gangue, isso dificultava a coordenação e a troca de informações. Frequentemente, as vítimas não possuíam documentos, dificultando a identificação de suas identidades, que por vezes permaneciam desconhecidas. Isso privava a investigação da possibilidade de trabalhar as conexões das vítimas e buscar possíveis motivos pessoais. E os próprios criminosos, apesar da crueldade, agiam com uma precisão diabólica. Atacavam exclusivamente à noite, em lugares desertos, sob pontes, perto de cercas, no fundo de parques florestais onde não havia câmaras. Usavam luvas para não deixar impressões digitais nas armas do crime. Martelos e facas ou levavam consigo ou se desfaziam deles, então encontrá-los era praticamente impossível. Testemunhas geralmente não havia, e aqueles poucos transeuntes que podiam ter visto ou ouvido algo davam depoimentos muito vagos. O método de execução era semelhante, múltiplos ferimentos de faca, às vezes dezenas, e então a perícia médico-legal confirmou isso. Em todos esses casos, uma faca semelhante era usada como arma do crime, embora nem todos os ferimentos tenham sido causados por ela. Ela aparecia em todo lugar. Também foi notado que os assassinatos aconteciam principalmente ao longo da linha ferroviária em direção à Bielorrússia. Isso já dava à investigação motivos para concluir que os crimes tinham um caráter serial. Inicialmente, 5 casos foram agrupados em uma única série. Depois, mais 5 casos semelhantes foram descobertos no Distrito Leste. Lá, as vítimas eram primeiro golpeadas na cabeça e depois esfaqueadas. O motivo permaneceu obscuro. As vítimas eram tanto pessoas sem teto e alcoólatras quanto cidadãos comuns. Um operário que saiu para comprar cerveja, um eletricista que foi dar uma volta, um açougueiro voltando do trabalho. Isso confundia. A suspeita recaiu sobre simpatizantes da ideologia nazista. Começaram a investigar ativamente grupos correspondentes nas redes sociais, mas por muito tempo não conseguiram encontrar rastros diretos dos crimes no espaço virtual. A gangue não se gabava de seus feitos na internet, não publicava relatórios nem vídeos. Houve um momento em que parecia que a sorte finalmente sorriria para as autoridades. No verão de 2014, após um dos casos de privação de vida, nas mãos da polícia caiu o participante mais jovem, Maxim Pavlov. Ele foi detido junto com Voitov, mas Voitov conseguiu escapar. Pavlov teve uma faca apreendida e foi levado para o centro de detenção temporária. Esses comunistas têm 18 anos. Parecia que aí estava a pista. Mas nenhum dos policiais na época pensou em ligar algum garoto recém-chegado de Yaroslavl com o homem brutalmente assassinado encontrado perto do local da detenção. Pavlov era suspeito de roubo, mas ele não tinha envolvimento com isso. No final, depois que a mãe dele veio de Yaroslavl, Pavlov foi liberado sob compromisso de comparecimento, explicando a detenção pelo fato de ele não ter registro em Moscou. Uma chance preciosa foi perdida. Os limpadores provavelmente encararam esse episódio como mais uma confirmação de sua invulnerabilidade. O avanço na investigação aconteceu no outono de 2014, quando os recursos técnicos do Serviço Federal de Segurança foram envolvidos no caso. Foi decidido realizar uma análise em larga escala dos dados dos retransmissores das operadoras de telefonia móvel. Os agentes e pesquisadores começaram a estudar minuciosamente quais telefones estavam na área de cobertura das estações base, próximos aos locais de todos os homicídios não solucionados no momento em que ocorreram.
Essa era uma tarefa grandiosa em escala e complexidade, mas ela deu resultado. Nos locais de 5 homicídios cometidos em diferentes regiões de Moscou, apareceu o mesmo celular. A verificação do proprietário desse número levou os investigadores até uma moscovita de 25 anos, Elena Lobacheva. Já se sabia que no verão de 2013 ela recebeu uma sentença condicional por vários furtos em carros. Mas era difícil ligar uma garota frágil, à primeira vista, a uma série de assassinatos brutais, onde claramente agiam homens fisicamente fortes. No entanto, ao começar a investigar o círculo social dela, os investigadores rapidamente chegaram até Pavel Voitov. Descobriu-se que ele se encontrava frequentemente com Lobacheva e, o mais importante, eles surpreendentemente estavam juntos exatamente naqueles lugares e naqueles horários onde, posteriormente, os corpos das vítimas eram encontrados. O cerco começou a se fechar lenta, mas inevitavelmente. Após o sangrento outubro de 2014, houve uma calmaria nas atividades dos limpadores. Talvez 2 fatores tenham desempenhado um papel. Com a chegada do frio, as pessoas passaram a usar roupas grossas e chapéus, o que dificultava a aplicação de golpes mortais e a identificação das vítimas como presas fáceis. Além disso, havia uma compreensão subconsciente de que um número tão grande de crimes em um curto período não poderia passar despercebido pela polícia. Eles decidiram se esconder. Durante essa pausa no inverno, os maníacos conheceram pessoalmente mais um colega da internet, Artur Narcissov, um moscovita de 23 anos que trabalhava ora em um depósito, ora como entregador. Ele compartilhava suas ideias e, ao que parece, estava pronto para agir ativamente. O encontro de Voitov, Lobacheva e Narcissov, segundo algumas informações, aconteceu na entrada do prédio de Lobacheva, 14 de fevereiro de 2015. E já na noite seguinte, Voitov e seu novo cúmplice Narcissov foram para a rua Krasny Kazanets, em Vikino. Essa incursão será a última para a gangue. Madrugada do dia 15 de fevereiro de 2015. A cidade ainda está mergulhada na fria escuridão antes do amanhecer. A rua Krasny Kazanets está deserta e silenciosa. O ar gelado queima o rosto. Daniar, zelador migrante de cerca de 45 anos, caminha tranquilamente até o barracão para pegar uma ferramenta. Na cabeça passam os pensamentos matinais habituais sobre o trabalho e os problemas. Ele percebe 2 figuras que se separaram da massa escura de uma das casas e estão se movendo lentamente em sua direção pela calçada. Pessoas comuns passando. Tanta gente anda pelos pátios tão cedo. Daniar não lhes dá nenhuma importância e continua seu caminho. Ele não sabe que esses 2 são Pavel Voitov e seu novo comparsa Artur Narcissov, e que para eles, ele, Daniar, já não é apenas um transeunte qualquer, mas sim o próximo alvo, lixo biológico que deve ser eliminado. Voitov está acostumado com vítimas fracas e indefesas, e esse migrante de meia-idade, caminhando sozinho, lhe parece uma presa tão fácil quanto as outras. Eles passam um pelo outro. Daniar já quase os deixou para trás, quando Voitov de repente se vira bruscamente. Sem dizer uma palavra, ele desfere no zelador um golpe curto e seco com o punho na têmpora. Daniar ficou atordoado com a surpresa e a covardia do ataque, cambaleou, mas conseguiu se manter de pé. Ei, Shaitan, o que você quer? O zelador olhou perplexo para o agressor e se preparou para se defender, cerrando os punhos. Voitov não responde. Uma faca aparece em sua mão. Narcissov, hesitando um pouco, também saca a sua. Acaba com ele, Artur, ordena rapidamente Voitov, e os 2 avançam juntos contra Daniar. Mas o zelador não pretende se render. Ele tenta desviar dos golpes e revidar, gritando palavrões em uma mistura de russo e sua língua natal. Voitov, habituado à passividade de suas vítimas, não estava pronto para tamanha resistência. Eles tentam cercar a vítima, desferir golpes mais precisos, mas o zelador gira, não permitindo que eles o peguem pelas costas, se defendendo desesperadamente. Corta ele! Por que você está enrolando? Rosna Voitov para Artur, que está nervoso e age desajeitadamente. Na confusão, tentando alcançar o zelador ágil, Narcissov acidentalmente enfia a faca na perna de Voitov. Ai, sua mãe, o que você está fazendo, cretino? Grita Voitov. De dor e surpresa, ele se afasta segurando a perna ferida. Esse momento dá a Daniar segundos preciosos.
Ele pula para trás e grita bem alto, com toda a força dos pulmões: "Socorro! Estão me matando!" Seu grito ecoa pelo pátio adormecido. Perto dali, uma luz se acende na janela de um prédio e ouve-se o latido de um cachorro. Voitov, mancando e xingando de dor e frustração, entende que a caçada fracassou. A presa fácil não deu certo. Ele lança um olhar cheio de ódio para Daniar e se volta para Narcissov. "Arthur, vamos embora." O Arthur, em pânico, não precisa ouvir duas vezes. Os dois saem correndo, desaparecendo na penumbra da manhã. Daniar fica sozinho, respirando com dificuldade, pressionando a mão no pescoço, onde uma das facas acabou cortando. Ele está ferido, mas vivo. E, o mais importante, ele se lembrou bem dos rostos dos agressores, das roupas deles, das vozes deles. O depoimento do zelador sobrevivente se tornou justamente a chave que faltava há tanto tempo para a investigação. Ele deu uma descrição detalhada dos agressores. Os investigadores do Departamento Distrital de Polícia, que estavam investigando esse ataque, agiram rapidamente. Com as gravações das câmeras de rua, eles conseguiram rastrear a rota de fuga dos criminosos. As câmeras registraram 2 homens entrando no prédio onde morava Lobacheva. Naturalmente, os policiais iniciaram uma busca em cada apartamento de Voitov. Ao saber disso por Lobacheva, ele ligou para ela logo após ser ferido e pediu que preparasse tudo para o curativo, e então decidiu esperar um pouco. Na casa dela, percebeu que a situação estava ruim. Ele ficou alerta, nervoso. O cerco ao redor dele se apertava a cada hora. A prisão de Voitov aconteceu já na estação, quando ele tentava deixar a cidade ou apagar os rastros. Ele foi imediatamente levado para o primeiro Departamento de Investigação de Casos Especiais do Comitê de Investigação de Moscou. E lá, logo no primeiro interrogatório, aconteceu algo inesperado. Voitov escreveu uma confissão absolutamente de forma voluntária. Ele não só confessou os crimes dos quais já era suspeito, mas também contou sobre outros que antes eram desconhecidos para a investigação. Ele mesmo contou como criou o grupo e quem fazia parte dele. Logo prenderam Elena Lobacheva. Durante as buscas em seus apartamentos, encontraram 6 facas, uma arma traumática OSU não registrada, roupas com vestígios de sangue, inclusive de um zelador, um martelo, além de artigos nazistas e um esconderijo de Voitov com documentos e pertences de algumas vítimas. Algum tempo depois, a polícia prendeu Maxim Pavlov e Vladislav Karataev. Karataev, durante a prisão em Pavlov, tentou se suicidar cortando os pulsos. Por último, em abril, Arthur Narcissov foi preso. Ele foi pego em sua cidade natal, Sazovo, na região de Ryazan, por um roubo banal de salsichas de creme em uma loja. Agonia da gangue dos limpadores. Acabou. A limpeza sangrenta nas ruas de Moscou foi interrompida. Após a prisão de todos os membros da gangue, começou uma longa e meticulosa investigação. Os detidos, ao perceberem que o jogo havia acabado e que havia provas mais do que suficientes contra eles, na maioria das vezes começaram a confessar. Eles contavam sobre os detalhes das execuções planejadas, sobre a distribuição de papéis dentro do grupo, sobre seus motivos. Foram realizados experimentos investigativos e acareações. O quadro dos crimes deles se tornava cada vez mais claro e assustador. A perícia psiquiátrica forense realizada em todos os membros da gangue deu seu veredito. Voitov, Lobacheva, Pavlov e Narcissov foram considerados totalmente responsáveis e conscientes de seus atos. Apenas Karataev foi considerado pelos peritos como parcialmente responsável devido a um transtorno mental, porém isso não excluía sua responsabilidade criminal. A consciência deles apenas ressaltava o cinismo e a crueldade dos atos cometidos. 5. Em abril de 2017, a investigação do caso criminal do Shishtilshtikov foi concluída e encaminhada ao tribunal da cidade de Moscou. A pedido de Lobacheva, o caso foi julgado com a participação de um júri. O processo judicial, iniciado em 22 de maio de 2017, atraiu a atenção do público e da mídia. No tribunal, desenrolava-se um drama que expunha os lados mais sombrios da natureza humana. Os réus se comportavam de maneiras diferentes. Voitov parecia desfrutar da atenção.
Em uma das primeiras audiências, ele apareceu vestindo uma camiseta com uma inscrição rúnica dizendo apenas ódio, enviada a ele na prisão preventiva por admiradores. Ele frequentemente sorria, conversava e ria com Helena Lobacheva enquanto o juiz lia as acusações ou depoimentos. Os demais, Pavlov, Karataev e Narcissov, pareciam indiferentes durante a maior parte da audiência, às vezes cochilavam. O promotor público, o procurador Yaroslav Mitz, apresentava metodicamente aos jurados as provas da culpa dos réus, protocolos de interrogatórios, laudos periciais, depoimentos de testemunhas e provas materiais. Analisando cada um dos 14 episódios de violência, ele mostrava aos jurados fotografias dos locais dos crimes. Nas primeiras sessões, alguns jurados viravam o rosto diante dessas imagens assustadoras. Durante todo esse processo, eles tiveram que ver centenas de provas documentais de crueldade desumana. 100 era o número médio de golpes que eles desferiam. O máximo foi 171 golpes de faca, disse o promotor em seu discurso. O que, senão isso, indica que eles sentiam prazer com tudo isso? Isso não é ódio, são maníacos. No tribunal, testemunharam a amiga de Lobacheva, Anastasia Soldatova, e seu marido, Anton Butkevich. Eles contaram sobre como conheceram Voitov e Lobacheva, sobre suas conversas a respeito de armar a gangue e sobre as ameaças feitas por Voitov a Butkevich depois que ele testemunhou um dos assassinatos. Ambos declararam que, após prestarem depoimento, começaram a receber ameaças de grupos nacionalistas nas redes sociais. Nas sessões estavam presentes os familiares daqueles cujas vidas foram tiradas pelos limpadores. Olga Babina, mãe de Nikolai Babina, olhava em silêncio para os assassinos de seu filho. Vera Tereshkova, mãe de Aliona Chitik, não conteve as emoções e gritava maldições para Voitov. Seu monstro, por que você matou minha filha, seu desgraçado? Que vocês morram, vou mandar um recado para lá, para que recebam vocês muito bem. Durante todo o processo dos parentes dos réus, apenas a mãe de Helena Lobacheva apareceu na sala uma vez, mas ela também saiu rapidamente, sem dizer uma palavra. Voitov recusou-se a prestar depoimento no tribunal, fazendo uso do artigo 51 da Constituição. No entanto, após a leitura de seu depoimento e dos dados da investigação, ele se levantou e declarou: "Tudo isso não pode mais ser desfeito, mas quero sinceramente pedir perdão às vítimas." Esse pedido de desculpas soou especialmente cínico diante de seu comportamento na sala de audiências. Lobacheva tentou se apresentar como vítima das circunstâncias, afirmando que apenas observava, olhava para um ponto fixo e não tinha medo de Voitov. Pavlov culpou sua infância difícil e a propaganda da internet por suas ações. No dia 21 de junho de 2017, o júri apresentou seu veredicto. Todos os 5 réus foram considerados culpados pelos atos que lhes eram imputados. Voitov, Lobacheva, Pavlov e Karataev foram considerados indignos de clemência. Apenas em relação a Arthur Narcissov, as opiniões dos jurados sobre a concessão de clemência ficaram divididas. 6 a favor, 6 contra, 23 de outubro de 2017. 3 anos e 3 dias após o último assassinato comprovado cometido pela gangue, o tribunal da cidade de Moscou anunciou a sentença. Pavel Voitov foi condenado à prisão perpétua. Helena Lobacheva recebeu 13 anos de prisão a serem cumpridos em uma colônia de regime comum. O Código Penal da Federação Russa não prevê prisão perpétua ou colônia de regime fechado para mulheres. Vladislav Karataev foi condenado a 16 anos de prisão a serem cumpridos em uma colônia penal de regime fechado. Artur Narcissov e Maxim Pavlov receberam 9 anos e meio de prisão cada um. Narcissov em uma colônia de regime fechado e Pavlov em uma de regime comum. Após a leitura da sentença, Pavel Voitov gritou para os jornalistas: "Eu acho que me deram tempo demais, eu esperava uma sentença condicional." As mãos dele estavam algemadas atrás das costas, mas ele tentou várias vezes fazer a saudação nazista, tanto quanto o comprimento das algemas permitia. Ele não parava de sorrir com sarcasmo. Os condenados declararam a intenção de recorrer da sentença. Quanto à psicologia dos membros da gangue, Pavel Voitov é o chefe, o líder da gangue, o principal organizador e executor dos assassinatos.
O tipo de personalidade é predador, dominante, narcisista com traços sádicos. Motivações: superioridade ideológica, neonazismo, sede de poder sobre a vida e a morte, prazer na crueldade, culto aos assassinos em série. Características: frio, calculista, metódico, obcecado por controle, não sentia remorso, usava a ideologia como disfarce para seu sadismo pessoal, sabia recrutar e submeter os outros. Não há diagnóstico, mas existem traços de psicopatia com componente narcisista e transtorno de personalidade narcisista. Relação com os assassinatos. Prazer, ritual. Frequentemente ele mesmo desferia dezenas e centenas de golpes, sem sentir piedade. Helena Lobatcheva, cúmplice, amiga de Voitov, ajudava e participava dos assassinatos. Personalidade histriônica com elementos de estrutura dependente e desviante. Motivações: apego ao líder, busca de pertencimento e singularidade, admiração pela violência, fuga da vida monótona para a fantasia e uma realidade cruel. Características: submissa, influenciável, propensa à imitação, interessava-se por cultura gótica, filmes de terror, serial killers, sentia prazer no processo. Ela apresenta, ou pelo menos possui traços, presumivelmente, de transtorno de personalidade borderline, com possível sociopatia secundária em decorrência de relações dependentes. Ela destacava as vítimas, participava das torturas, nos interrogatórios tentava se passar por vítima das circunstâncias, mas os outros envolvidos desmentiram suas palavras. Maxim Pavlov Zakir, o participante mais jovem, entrou para o grupo aos 16 anos. O tipo de personalidade é agressivo, com sociopatia crescente, motivado por ideologia, desejo de reconhecimento, imitação dos mais velhos, admiração por maníacos, desejo. Traços fracos, emocionalmente apático, facilmente manipulado, não tinha referências morais sólidas, apresenta características de transtorno dissocial em forma adolescente, possível predisposição psicopática precoce, atitude em relação à privação de vida. No começo ficou confuso, depois se envolveu, tentou se justificar dizendo que foi influenciado pela internet e por uma infância difícil. Vladislav Karataev-Persik, inválido do terceiro grupo com antecedentes criminais e acompanhamento psiquiátrico. O tipo de personalidade é vulnerável, psicologicamente instável, com uma necessidade distorcida de pertencimento e reconhecimento. Motivos: pertencimento ao grupo, desejo de ser importante apesar da marginalidade. Características: insegurança, ansiedade, tendência à submissão, mais agressivo quando está em grupo. Diagnóstico: parcialmente imputável com transtorno mental, sem exclusão de responsabilidade, provavelmente transtorno esquizotípico ou forma residual de esquizofrenia. O comportamento durante as privações de vida começava com indecisão, depois seguia o fluxo. Durante a detenção, Artur Narcissov, que mais tarde se juntou como participante de um dos ataques, tentou cometer suicídio. Tipo de personalidade: imitador secundário, influenciável. Motivações: desejo de se juntar aos heróis, afirmar-se, agressividade de neófito. Características: inseguro, propenso ao pânico, instável. Não conseguiu cumprir a tarefa, prejudicou o líder, após o que a gangue praticamente se desfez. Diagnóstico: presumivelmente tipo socialmente infantil, sem traços psicopáticos marcantes. O comportamento foi desajeitado, feriu Voitov acidentalmente e, ao ser capturado, revelou-se um ladrão e um pequeno fracassado. As características gerais da gangue: ideologia, neonazismo, culto à limpeza da cidade dos inferiores, estilo de pensamento binário, nós somos os puros, eles são a sujeira. Estado psicológico: o grupo aumentava a agressividade uns dos outros, apagava os limites do permitido, transformava a privação da vida em um ritual e meio de afirmação pessoal. A violência era um fim em si mesma, com múltiplos golpes, desmembramento de corpos, cenas de tortura não por lucro, mas pela sensação de poder absoluto. E se você quiser uma análise da sua personalidade, claro, não vai ter nada tão pesado assim. Vai ter, por exemplo, quais profissões combinam com você, ou o quanto você se preocupa ou está sob estresse. Enfim, algo desse tipo. Acho que vou deixar o link para o post sobre como conseguir isso aqui embaixo do vídeo. A justiça foi feita. Os membros da gangue dos limpadores receberam longas sentenças e o líder, prisão perpétua.
Mas a história de seus feitos sangrentos deixou não apenas cicatrizes no corpo da cidade e tristeza nas famílias das vítimas, mas também uma série de perguntas incômodas. O que levou esses jovens, criados em condições comuns, mesmo que nem sempre favoráveis, ao caminho de uma crueldade desumana? Apenas a ideologia neonazista, que encontrou terreno fértil nos complexos pessoais e na sede de afirmação? Ou havia desde o início uma falha em sua psicologia, uma prontidão para ultrapassar o limite? Ou foi apenas uma série de coincidências, como quando alguém se torna bem-sucedido e aqui alguém se torna criminoso? A internet se tornou para eles um lugar de encontro e radicalização, mas é apenas uma ferramenta. Com a mesma facilidade, eles poderiam ter se conhecido em algum lugar na rua, atrás das garagens. O fenômeno do culto, a Petchushkin e o sonho de uma fama duvidosa através da violência falam de um profundo infantilismo e de uma percepção distorcida da realidade. Ou talvez de imaturidade. E o que você acha sobre esse caso? Deixem seus comentários, curtam, não curtam e assistam a outros vídeos no canal Strashnota.